nós vamos ver sobre balanceamento de reações. O que significa? De acordo com a teoria de Lavoisier de Proust, Lavoisier dizia o seguinte: a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Proust: substância composta é formada por substância simples na mesma proporção de massa. Quer dizer o quê? Lavoisier dizia o seguinte: na química nada se cria, tudo se transforma. Tá? O que tu tiver de reagente vai ser igual ao que tu tiver de produto, então tu vai ter a mesma massa. Tá? Então, se tu tiver uma quantidade de reagente, tu vai ter a mesma quantidade de produto, só vai o quê? Mudar a maneira com que estão arranjados. Só que em vez de tu ter que ficar pesando isso, foi constatado que cada elemento tem sempre a mesma massa. Então, se eu contar quantos elementos tem de um lado e quantos elementos tem do outro, ou seja, quantos elementos tem dos reagentes e quantos tem dos produtos, eu vou saber que se tiver a mesma quantidade de elementos, eu vou ter a mesma massa. Então, esse é o intuito do balanceamento. Tu ter a mesma quantidade de átomos de um lado e a mesma quantidade de átomos do outro de cada elemento. Então, mas isso nós temos algumas regras, existem algumas regras de balanceamento. A que nós vamos abordar será a regra de tentativas. Na regra de tentativas, ela tem uma maneira bem simples de fazer. Você vai ter que cuidar aqui a ordem que aparecem os elementos. O cara que aparece menos vezes vai ser o quê? O primeiro. O cara que aparece mais vezes vai ser o último. Então tu vai começar a organizar dessa maneira. Tu vai começar sempre por quem aparece menos vezes e quem vai aparecendo mais vezes tu vai deixando por último. E para arrumar, tu vai arrumar os chamados coeficientes. O que quer dizer? Tu não pode mexer numa fórmula química. Por exemplo, H2O é uma fórmula química. Digamos que eu precise aumentar o número de hidrogênios. Eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui? Não. Se tu vai mudar alguma parte da fórmula, tem que mudar ela toda. Então o coeficiente vai ser na frente. E ele muda tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Tu não mudou a fórmula química. Tu mudou a quantidade que ela aparece. Isso sim é o que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com os coeficientes. Então eu tenho aqui alguns exemplos para fazer com vocês. Por exemplo aqui. Potássio, K, cloro, Cl. E aqui eu tenho cloreto de potássio, KCl. Vamos contar primeiro. Quantos potássios eu tenho aqui? Tenho 1. Quantos cloros? 2. E aqui? 1 potássio. Bem, potássio está ok. E 1 cloro. Opa, não fechou. Então nós temos que fazer o balanceamento nesse aqui. Como é que eu vou fazer? Então, vamos começar. Quem aparece menos e mais vezes? Nesse caso, eles aparecem igual vezes. Ó. Um aparece no reagente, um no produto. Um aparece uma vez no reagente, uma vez no produto. Então esse aqui tanto faz por quem tu começar. Tá? Vamos dizer o seguinte, vamos começar na ordem. Potássio. Tem um aqui, beleza, não vou mexer por enquanto. Ok. Cloro. Tenho 2. Como é que eu faço aqui? Eu posso pegar e colocar um 2 aqui na frente, por exemplo. Só que além do cloro, ó, agora eu tenho 2 cloros, perfeito, mas quem é que eu mudei também? O potássio. Daí eu tenho que voltar nesse outro K aqui e ver. Quantos Ks eu tenho aqui agora? 2. Quantos tem aqui? 1. Então, boto o coeficiente aqui na frente. Agora tu faz a contagem novamente. 2 potássios, 2 cloros, 2 potássios e 2 cloros, porque esse 2, ele vai, no caso, multiplicar, vai alterar toda a fórmula. Então vale tanto para o K quanto para o Cl. Tá? Não pode colocar nada entre eles. Ah, mas como é que você vê quando é que é uma fórmula e quando é que é outra? Geralmente as fórmulas são sempre separadas por mais. Então é uma fórmula mais a outra. Então tu não pode colocar no meio delas.
Tem que ser sempre no início da fórmula, não pode colocar no meio delas. Sempre no início. Isso aqui é uma fórmula só, então tu não pode alterar. Outro exemplo. Magnésio mais oxigênio. Dando o quê? Óxido de magnésio. Tá? Viram? Essa é a maneira de balanceamento, porque tu vai cuidar para ver se estão equilibrados. Como uma balança. Então aqui, um magnésio. Por enquanto ok. 2 oxigênios, um apenas. Então vamos ter que mudar. Então, eu posso colocar um 2 aqui. Colocando esse 2, o que vai acontecer? Passo a ter 2 oxigênios. Mas também tenho 2 magnésios. Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá naquele primeiro magnésio e colocar um 2 aqui na frente. Pronto, está feito o balanceamento. É bem simples e fácil. Outro aqui, CH4, que é o gás metano, mais O2, dando CO2 e H2O. Alguns de vocês podem estar em dúvida perguntando o que são esses S, esse G, esses S aqui pequenininho. Eles nada mais são do que o estado físico que se encontram cada substância. S é o quê? Sólido. G, gás. E tu vai ver que mais pra frente L é líquido e um aqui que tem aqui é aquoso, quer dizer o que? Misturado com água. Então o que a gente tem? Começando com esse aqui, o que nós temos? Quem é que aparece menos vezes? Nós temos aqui carbono, que aparece uma vez de cada lado. Hidrogênio aparece uma vez aqui. Beleza, empataram. Oxigênio aparecem 3 vezes. Então, o último cara que eu vou olhar vai ser o oxigênio. Posso começar tanto pelo carbono quanto pelo hidrogênio. Tanto faz. Vamos começar aqui. Carbono. 1. Bem, por enquanto ok. Hidrogênio. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2. Então, o que eu faço? Vou ter que mudar. Então, vou mudar esse cara aqui. Então, aqui no H2O, ficou meio próximo. Vou botar 1, 2 aqui. Então, o que eu sei? Já fechei meu carbono, já fechei a quantidade de hidrogênios. Agora, por último, sim, como já equilibrei tudo, vou mexer somente nos oxigênios. Quantos oxigênios tem aqui? Tenho 2. Quantos eu tenho deste lado inteiro? Por quê? Eu tenho que somar o total de elementos. Então, esse cara aqui me dá 2 oxigênios. Esse cara aqui me dá quantos? O H2O tem 1, só que eu estou fazendo ele vezes 2. Então eu tenho 2 também. Então eu tenho quantos oxigênios desse lado? Tenho 4. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o coeficiente. Qual o coeficiente? Coeficiente 2. Pronto. Feito outro balanceamento. Agora esse aqui, começando a ficar maior, cada vez maior. Vamos começar. Tenho... Quem é que aparece mais menos vezes? Tem o S aparecendo uma. Oxigênio, 1. 2 vezes desse lado, 1 daquele, então oxigênio é o último. Hidrogênio, 1 e 1. Então tanto faz, podemos começar tanto pelo hidrogênio quanto pelo enxofre. Vamos ver. Tenho um enxofre aqui, um enxofre aqui. Beleza, não mexo. Hidrogênio, tenho 2 aqui, 2 aqui. Não mexo. Agora vamos ver o oxigênio, último. Tenho 3 daqui mais 1 daqui, 4. Tenho 4 ali, então essa aqui já está balanceada. Então, não precisa fazer nada. Os coeficientes já estão corretos, ela já está balanceada. Como é que fazemos esse último, então? Esse último nós fazemos da seguinte maneira. Tenho um cálcio, e aqui eu tenho 3. Tá? Oxigênio aparece várias vezes, então é o último. Hidrogênio aparece também 2 vezes desse lado, 1 vez do outro, também é um dos últimos. Cálcio, começando aqui. Aqui tem 1, aqui tem 3, coloco o 3 aqui na frente. Próximo passo. Vamos por fósforo. Aqui dentro eu tenho 1 vezes 2 que tem aqui. Então, coloco o 2 aqui na frente, porque ele tem que multiplicar toda. Tá? E podemos ir agora para o hidrogênio. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho quantos?
Vamos ver com a modificação. 2 vezes 3, 6. E aqui, eu tenho 2 hidrogênios que estão multiplicando esse cara aqui. E 2 vezes 3, 6 também. Então, ao todo, eu tenho 12 hidrogênios. Que número eu multiplico esse meu H para dar 12? 6. E agora vamos confirmar o oxigênio. Tenho quantos? Aqui tem 2, né, porque esse 2 vale tanto para o H quanto para o O. Vezes 3, 6 também. Aqui eu tenho quanto? 4 vezes 2, 8. E desse lado, 8 também. E 6 aqui. Fechou. Tá? Então essa aqui também está balanceada. E se acontecer um outro detalhezinho também? Eu quero mostrar que o balanceamento é uma proporção. Eles têm que estar sempre na mesma proporção. Então pode existir mais de uma resposta correta. Então, como por exemplo, como é que eu posso fazer esse aqui? Esse aqui eu posso fazer de duas maneiras. Primeira maneira, né? Tem um ferro aqui, tem 2 ferros aqui. Boto um 2 aqui. Só que daí o que vai acontecer? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Como é que eu posso fazer isso aqui? Bem, eu poderia pegar o valor que seria igual para os dois, no caso, um múltiplo, né? E poderia colocar aqui, vezes 3, dá 6, vezes 2. Eu poderia mudar o ferro, e aí ficar, tenho 4, boto um 4 aqui na frente. Essa é uma maneira. Qual seria a outra maneira? Vamos começar de novo. 2 ferros. 2 ferros. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho só 2. Como é que eu faço? Tu pode colocar na proporção. Como assim? Quantos oxigênios tu precisa? Ah, preciso de 3. Ah, mas espera aí. 3 vezes 2 dá 6. E se eu dividir por 2? Aí eu tenho meus 3 oxigênios. Tá? Porque qual é o pensamento disso? Matematicamente é o que tem que estar na tua mente. Tá? É o que aconteceria. Tu cortaria esse 2 com esse 2. Não se faz. Mas matematicamente é o que fica. Tá? Por isso que é colocado assim, porque tu não pode mudar a fórmula química. Mas a proporção se mantém a mesma. Por quê? Esse aqui de cima não é o dobro do de baixo? Mantive a proporção. Então também é uma outra maneira correta de fazer. Muitos não gostam de fazer essa proporção aqui, tá? Mas mantém e dá sempre também a mesma resposta correta. Por enquanto, nós vimos que como balancear uma reação, se a reação é feita. E se mandarem vocês fazerem uma reação? Como assim fazer uma reação? Tá? Vou dar uma dica bem simples de qualquer reação. Todo composto que é feito apenas de carbono e hidrogênio, o cara vai lá e coloca para ti. Houve a combustão. Sempre que ouvir a palavra combustão, você sabe que vai ter o seguinte: vai ter oxigênio formando CO2 mais água, sempre que o cara é feito de carbono e hidrogênio. Então isso que acontece, sempre que o cara é feito somente de carbono e hidrogênio, tu sabe que vai ter oxigênio junto para queimar e vai resultar CO2 e água. Isso aqui é uma combustão chamada completa. Tá? Como assim? Se eu pegar C2H6O, isso aqui, fórmula do etanol. Houve a combustão do etanol. O que eu tenho? Oxigênio, formando o quê? CO2 mais H2O. Então isso aqui é padrão, essa parte aqui é padrão para toda e qualquer combustão completa. Tá? Toda e qualquer combustão. Como é que você vê se a combustão é completa ou incompleta?
Por padrão, tu usa completa, a menos que te informe que ela é incompleta. Então, sempre vai ser adicionado oxigênio, que é o padrão de uma queima, uma combustão, formando CO2 e água. E aí, tu sabe que dá isso de resultado, mas qual é a proporção, qual é o balanceamento? Aí que nós juntamos com outra parte que nós vimos aqui. Esse aqui a gente já fez, vamos fazer novamente. Tenho um carbono. Tenho 2 hidrogênios, 4. Então, boto 2 aqui. O que eu vou ter? Vou ter 2 oxigênios, né? Porque esse aqui vale tanto para o H quanto para o O. Vou ter 2 oxigênios, mais 2 daqui. 4. Então, 2 daqui. E para fazer esse aqui, como é que fica? Tenho 2 carbonos. Hidrogênio. Tenho 6. Aqui tem 2. O que faz? 3. E agora vamos aos oxigênios. Esse aqui tem 4, porque vai tanto para o C quanto para o O. Né? Então fica 2 vezes 2, 4. Esse aqui, 3 vezes 1, 3. Então aqui eu tenho 7 oxigênios. Beleza? Tranquilo? E o que acontece nesse caso aqui? Como é que eu faço? Agora eu tenho oxigênio nesses 2. Bem, aqui eu tenho carbono e hidrogênio, correto? Sim. Se eu mexer nessa fórmula aqui, vai estragar, vai cagar tudo que eu fiz. Então não mexe. Então dos meus 7 oxigênios que eu vou precisar, 1 está aqui. Quanto vai precisar para vir para cá? Então, quanto somado a 1 tem que dar 7? 6. Então, aqui tem que dar 6. Então, que número eu boto? 3. 3 vezes 2, 6. Então, o que a gente viu? Toda e qualquer queima ou combustão sempre se adiciona oxigênio, formando CO2 e água, quando o cara é feito apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Formando carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre CO2 e água. Formado então de carbono e hidrogênio, também CO2 e água.